Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 903 blogs diários e minguando até 387 dias, 5 de junho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso das vossas ajudas. Eu não posso fazer isto só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 903 blogs diários já produzidos. Título: Amagedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com esse título. Eu estou na parte 2. Faça essa percepção, faz o trabalho de conscientização pelas numerologia. Isto é muito importante, né? Hoje, esses dias mesmo, eu tinha pulado um blog no dia 13 de abril. Fiz a percepção, né? Hoje, por exemplo, eu estou no dia 17 de maio, né? Eu fiz a postagem desse 16 de abril, eu fiz a postagem ontem, 16 de abril, né? É equivalente ao blog 13, ao blog 13 de abril. 13 de abril. Aí você entende que a minha descrição, ela é muito prático. Às vezes você está, por exemplo, esse blog que eu falhei nele é de 850. Se você estiver vendo o blog de 851, você pode ir na descrição do vídeo, que vai ficar tudo de uma forma continuada, da mesma forma, certo? O vídeo vai ficar deslocado de uma determinada forma por causa da postagem, né? Que as postagens ela vem por organização daquilo que é pelo dias, né, vai a sequência no dia, diário, né, eu não sei se existe uma forma de fazer esse trabalho, né, configuração para que ele possa se comportar de outras formas, mas entenda que é só vocês ir pela descrição do vídeo, vocês conseguem acessarem, porque o próprio descrição do vídeo, ele te encaminha ao próximo, um blog antes ou um blog depois, certo? Faz esse trabalho de conscientização pelas numerologia para vocês não se perderem. É muito interessante vocês fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. E a numerologia, ele vai deixar tudo isso prático para você. Pode ir no Google para pesquisar o número do blog para que você queira ver. Às vezes você está aí, né, conversou com um colega e quer falar com ele sobre algo, indica essa numerologia do blog diário. Você pode pesquisar isso no Google. O Google vai te indicar a você para este blog diário, certo? Faça essa percepção, certo? Que os numerologia ele deixa as coisas bem prático para que a gente possa estar se organizando e fazendo o trabalho de conscientização dentro do blog diário. Este é o subtítulo Valor Absoluto, né? Perfeito. Amando produzir um subtítulo muito bom, O Pai, o Fundamento da Vida. Hoje eu estou produzindo esse título, Valor Absoluto, né? Ganhando essa diversidade sobre o valor absoluto da vida e sobre aquilo que tem os planos objetivos do corpo. O homem toca, se torna, fica parado e ganha uma diferença, né? Se a pessoa não conseguir fazer a percepção, ele vai tratar de coisas objetivas, achando que isso é parte da fonte. Não é. Faz a percepção que coisas objetivas, coisas que o homem toca, não é parte da fonte. Só é coisas da fonte aquilo que se mova, porque nós somos uma fonte viva de Deus, e nós estamos conectados à fonte de Deus. Nós somos uma fonte, né? E Deus que sustenta todas as fontes. Então, nós dependemos de Deus, né? E entenda essa particularidade. Quando nós estiver frutificando, nós podemos dar um fruto objetivo, né, fazer uma troca, uma comercialização, ou nós pode acrescentar coisas da fonte para as pessoas. Quando nós acrescenta coisas da fonte, ela vai
totalmente de graça. Não, você não pode, não tem como, existe cobrança para isso, certo? Porque você vive pela fonte de Deus e tudo é de Deus. Quando falamos de fonte, tudo é de Deus. Agora, as coisas que o homem toca vai ficar parado dentro da sociedade e eles podem confundir isso sobre uma coisa e outra, mas não será a mesma coisa. O blog diário está deixando as coisas bem separadas de uma coisa e outra, certo? Só você fazer a percepção e vai ver que é assim. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo. Abertura do título é a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, playlist da YouTube Music e a playlist melhor das melhores. Aproveite o seu tempo e dedica, né, o melhor das playlists já produzido dentro deste blog diário, certo? Faz esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo e faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Perfeito. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. É só vocês acessarem no card e junto no card também eu vou acrescentar também mais essa nova playlist que eu formei agora, a playlist Melhor das Melhores, explicando a evolução deste blog diário, certo? Todos os dois no card. O Diabo Assediou em Mim, com 40 blog diário, e essa playlist Melhor das Melhores, com 9 blog diários, certo? Representando a evolução do blog diário, certo? Entenda isso. E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, e que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta sua força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas a relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas a relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Muito perfeito. Faz esse trabalho de conscientização pela abertura, né, do vídeo junto comigo para que nós podemos fazer percepção mais repetidamente, fazer as percepções de nossas consciências e fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, fazendo a repetição daquilo que é a abertura do blog diário. Vamos lá então fazer a leitura deste contexto e fazermos a expressão livre. A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá então fazer a leitura deste contexto e fazermos a expressão livre. Tudo que for conhecimento não determina a nossa realidade. E tudo passa a ser um aprendizado do que for de Deus e do que for do corpo.
Quando for de Deus, este conhecimento vai explicar uma força atrativa do bem. Esta força atrativa explica uma fonte. Esta fonte, e quando estiver habitado, vai representar a realidade da fonte da vida de cada corpo em específico. Faça uma percepção que é aqui que este conhecimento se transforma em sabedoria, pois o conhecimento ele vai deixar de ser conhecimento para se transformar em uma fonte vivificada por Deus. No entanto, e quando este conhecimento da vida estiver passando no processo de aprendizado, é apenas um conhecimento. E conhecimento explica coisa que fica parado dentro da sociedade e mesmo sendo o conhecimento da vida. E quando este conhecimento estiver parado dentro da sociedade, os dois vão ter a mesma medida absoluta. Um e um pode contradizer o outro por não conhecer a fonte da vida. Isto explica que todas as fontes são uma consciência habitada em corpo específico da fonte. E ela só pode dividir quando estiver frutificando. E é este fruto que flexiona o corpo para o bem e para o mal, e não necessariamente o mal. Sendo o bem é coisa que eu acrescento e o mal é coisa que diminua no corpo e que representa a fonte de cada corpo em específico. Ou coisa que eu diminuo no fruto de outro, ou seja, tudo que não acrescenta diminui o outro, sendo que o corpo que determina o limite da fonte de cada um em específico. Isto explica que o fruto é para acrescentar. Se não acrescentar, eu posso deixar o fruto neutro, ou seja, eu posso optar não unificar o fruto quando eu entender que não me acrescenta. E isto explica o relacionamento simples, sem complexidade, e que não for do meu interesse, eu não toco nesta fonte para que ela possa acrescentar para outro sem o bloqueio emocional. Sendo importante ressaltar que todo bloqueio emocional, e quando estiver na fase de aprendizado, vai representar uma necessidade de aprovação externa por causa da rejeição, ou seja, a sua confiança vai se transformar em desprezo para provar para outro valor desabitado e negando o seu valor habitado, ao qual ela mesma está negando por causa do seu bloqueio. Vamos lá fazer a expressão livre, muito perfeito este contexto. Vamos trabalhar aqui este contexto com muito bom. Vamos lá, vamos fazer a leitura e vamos fazer a expressão livre. Vamos lá. Tudo que for conhecimento não determina a nossa realidade, e tudo passa a ser aprendizado do que for de Deus e do que for do corpo. Então, o conhecimento, em específico, eles são coisas separadas, né? Na Bíblia significativa fala, não comerá do corpo da vida e da morte. Esse corpo da vida e da morte, ele produz dois corpos expressivos, um que é para a vida e outro para a morte. Você entende que a partir do corpo tudo é conhecimento, são todas coisas que estão paradas. A vida de Deus, por exemplo, não a vida de Deus, mas a força do bem, elas estão paradas dentro da sociedade. Sim, porque nós não reconhecemos ela na nossa fonte, nós estamos vendo as coisas com os nossos olhos e desejamos aquilo emocionalmente, e nós atraímos aquilo pelos nossos corpos emocionais e não por uma fonte, certo? Embora a fonte ela não é atrativa, mas ela passa a dar uma ideia de atração por causa dos nossos atos emocionais, por causa do nosso corpo emocional. Ele dá essa ideia de atração, atrair dinheiro, atrair sexo, são coisas objetivas, são coisas que já tenha dentro da sociedade. Mas você entende que esse conhecimento da vida e da morte, eles têm os mesmos valores?
Pode ser a vida, pode ser a morte, vai depender do olho da pessoa, da percepção da pessoa e de que forma ela está relacionando. Se ela está relacionando a algo do seu interior, ela está conectada à fonte. Então, ela já é uma pessoa sábia, tem uma sabedoria, ela está conectada com Deus, ela está conectada com a fonte. Então, ela é sabedoria, ela vai fazer um movimento de dentro para fora. Quando é conhecimento, eu faço movimento de fora para dentro. Eu faço percepção de coisas para se ter coisas, e faço percepção de coisas que tem dentro da sociedade e vou relacionando isso artificialmente, entenda? Não vai na fonte, porque se a pessoa não fizer a percepção da fonte, da vida de Deus, da fonte dela, daquilo que Deus acrescenta para ela, se ela não fizer a percepção, tudo isso vai, tudo que você relacionar o que tem dentro da sociedade vai ser em vão. Você vai ter relacionar coisa para se ter coisa apenas, e tudo isso vai se tornar artificialmente. Faça a percepção que o conhecimento são coisas que está parado dentro da sociedade. Pode representar tanto a vida, tanto a morte. A vida vai representar a força atrativa do bem e a morte vai representar a força atrativa do mal, certo? Entenda isso. Ambas vai ter as mesmas intensidades. Eu já tenho explicado isso no blog de uma outra forma. Eu estou fazendo um trabalho para a gente fazer uma apresentação daquilo que é bloqueio emocional e ver como que isso funciona dentro da sociedade. Vamos de novo relacionar essa estrutura, fazer essas mesmas percepções e para a gente chegar numa conclusão. Tudo que for conhecimento não determina a nossa realidade, né? Tudo que é conhecimento não determina a nossa realidade. E tudo passa a ser aprendizado do que for de Deus e do que for do corpo, né? Aqui nós estamos vendo aqui a ciência de Deus desabitado do nosso corpo, né? Então tudo é conhecimento, certo? Então aí o aprendizado ele vai te dar e tudo passa a ser um aprendizado do que for de Deus e do que for do corpo, né? Entenda, faça essa percepção. Então, isso aqui nós estamos falando diretamente de dois frutos. São conhecimento da vida, conhecimento da morte, certo? Nós estamos conhecendo esses dois, essas duas forças atrativas de Deus, certo? E ela pode ser moldadas nas nossas expressões, certo? E entenda isso. Quando for de Deus, este conhecimento vai explicar uma força atrativa do bem, né? Eu entendi que Deus criou tudo e o poder de criar de Deus, ele é criador, então eu tenho uma percepção dessa força atrativa, mas veja que ele não está no meu interior, eu não estou conectado a ele, eu estou apenas fazendo uma percepção daquilo que já tem dentro da sociedade. E isso pode ser tanta coisa boa e pode ser tantas coisas ruins, porque o que determina o bem são aquilo que está conectado à fonte, e Deus está conectado à nossa raiz, à nossa fonte. Nós somos uma consciência vivificada por Deus, e Deus é a consciência de todos os corpos, de todas a fonte. Deus é a consciência de todas as fontes. Nós somos uma consciência vivificada, né, de Deus, e Deus é a consciência de todas as fontes, a unificação de todas as fontes. Deus e tudo isso vem de um poder, de uma consciência só, de uma consciência divina, unificada. Veja que nossa consciência também é parte de tudo aquilo que Deus é. Ele é a fonte, ele é a própria fonte no nosso interior. Esta força atrativa explica uma fonte, né? Esta fonte, e quando estiver habitado, vai representar a realidade da fonte da vida de cada corpo em específico. Veja que agora a força atrativa entrou para dentro, a pessoa está fazendo uma percepção, né? Que Deus nunca vai abandonar ela, por mais que ela está sendo desprezada dentro da sociedade, por mais que ela está sendo maltratada dentro da sociedade, as pessoas estão bloqueando o estado emocional dela, está falando que ela é corrupta sem ela ser corrupta, está travando ela de toda forma, Deus vai estar ali com você, né? Certo? E entenda que Deus jamais vai te abandonar, Deus não vai te abandonar, porque Ele é a fonte de vida. Então ele vai estar aí no seu, por mais que você esteja sofrendo bullying, por mais que você esteja sofrendo desprezo, Deus, é a fonte, é essa, é a simplicidade, é uma coisa linda, né? Não determina nada nas suas características físicas. Quem determina coisas nas suas características físicas são os interesses humanos, são aquilo que o homem está observando, ele faz coisas para se ter coisas, mas Deus é essa espiritualidade, dessa fonte, ele é em nosso interior, e quando nós estiver respirando, né, ele não vai deixar nós
abandonar. E também quando nós não estiver respirando, ele nos retorna, né, a essa vida para nós continuarmos conectados com ele. Entenda isso, faça essa percepção. Faça uma percepção que é aqui que este conhecimento se transforma em sabedoria. Depois que você reconheceu a força atrativa de Deus, e você fez essa percepção, olha, realmente Deus não me abandona. Bom, não, está nascendo uma sabedoria, está começando um princípio de uma sabedoria, um princípio. Aí você vai ter que trabalhar o aprendizado é doloroso, porque se você for olhar as formas que as pessoas hoje se relacionam dentro da sociedade, elas não fazem nada para te acrescentar. Elas fazem tudo para te diminuir, para te bloquear, para te impedir de que você vá para frente. Elas, sei lá, é muito estranho, né? Essa causa emocional do corpo, essas coisas atrativas, que as pessoas determinam a força atrativa do bem, do mal, por uma coisa, por uma visão dela, não pelo aquilo que é uma fonte, mas entenda que quando você faz a percepção da força atrativa do bem de Deus, você já está começando a conectar com Deus no seu interior. Aí é só você e Deus. Começa a trabalhar. Você vai encontrar dificuldade, mas uma dificuldade que você vai vencer. Com Deus você vence. Com certeza. Você vê. Mas insiste, às vezes você tá, não está dando nada certo para mim. Não, ainda tem coisa mais para você aprender. O processo é esse. O processo é esse. Faz essa percepção. Não corra, né? Não fuja, porque senão você vai manipular, você vai manipular e permitir ser manipulado por coisas que já tem dentro da sociedade. Você já viu que grande maioria das pessoas ela se desvia de coisas, ela desvia para se ter coisa, ela quer coisas então ela relaciona coisa para se ter coisa, ela relaciona coisa para se ter coisa. Veja que tudo isso está parado dentro da sociedade, não tem nada a ver com a sua fonte, não tem nada a ver com Deus. Então faz essa percepção, faz essa diferença, certo? Faz a diferença aquilo que é fonte, aquilo que tem dentro da sociedade. Eu posso avistar um sexo bonito ali e falar, nossa, esse é o meu bem. Eu estou avistando, é apenas o meu estado emocional, são coisas que já tenha dentro da sociedade. Eu estou determinando um momento, um prazer, um momento, uma coisa prazerosa tipo, sobre um momento, sobre um tempo, mas isso não determina o meu bem, nem o bem da pessoa, são coisas à vista. Pode dar um relacionamento, posso acrescentar alguma coisa, Deus, que eu tenha, deixo sair isso da fonte, que eu acrescente, que eu respeite a pessoa, que eu dedique ela, que eu acrescente para ela, e tudo isso fica bem. Então faça uma percepção que é aqui que este conhecimento se transforma em sabedoria, né? Essa força atrativa do bem de Deus que está dentro da sociedade, fez a percepção, vai para dentro do seu corpo e veja que Deus nunca te abandonou e agora você tem um princípio da sabedoria. A força atrativa é um princípio dessa sabedoria. Quando você faz a percepção que ele está no nosso interior, faça essa percepção. Pois o conhecimento ele vai deixar de ser conhecimento para transformar em uma fonte vivificada por Deus. Depois que você fez a percepção dessa força atrativa, o que tem dentro da sociedade veio para dentro, você entende que Deus é uma fonte única, ela é uma fonte que sustenta todas as fontes. O mesmo Deus que sustenta a minha fonte, sustenta a fonte do outro, de outro, e Deus é essa grandeza, grandiosa. Então, quando eu faço essa percepção, eu vou deixar, isso vai deixar de ser um conhecimento, coisa que está atendendo a sociedade para ser uma conexão no meu íntimo, no meu interior. E tudo que eu fizer, eu me consinto junto com Deus e determino se isso vai ser bom ou não para mim. E se eu tiver de fazer, eu faço consciente naquilo que é minha fonte, naquilo que é consentimento, juntamente com Deus. No entanto, enquanto este conhecimento da vida estiver passando no processo de aprendizado, é apenas um conhecimento. Hoje é essa forma. Você vê as coisas tudo dentro da sociedade, tudo vacaiado, e você vê que tudo essa força atrativa do bem de Deus é tudo uma atração, são coisas que tem dentro da sociedade. Pode ver aí. As minhas expressões dos blocos diários que te façam você fazer uma percepção que essa força atrativa são apenas conhecimento.
Você pode se conectar a partir do momento que você consiga fazer a percepção e que você entenda daquilo que é a sua fonte e também entenda daquilo que é a fonte do outro. Não adianta nada você entender a sua fonte e você desprezar o outro, porque isso, quando você despreza o outro, diminui o outro, vai ser apenas um estado emocional, não vai ter nada a ver com a sua raiz, na sua realidade. Você vai querer coisa, você vai relacionar coisa para se ter coisa, apenas isso. Então, tudo isso passa a ser objetivo. Mas quando eu falo da raiz, eu sempre acrescento, acrescento, acrescento. É uma fonte, é uma água que não pare. Vamos pensar assim. No entanto, e quando este conhecimento da vida estiver passando no processo de aprendizado, é apenas um conhecimento. E, e conhecimento explica coisa que fica parado dentro da sociedade, mesmo sendo o conhecimento da vida, certo? Mesmo você estando conhecendo a vida, as pessoas costumam dizer que a vida, elas nos ensina coisas, que elas nos traz aprendizado, e é correto isso. Você vê que você vai atraindo forças, essas forças, vai traindo essa força de Deus, até mesmo por ato religioso, você vai buscando, quando você chega no fruto final, você tira uma conclusão de tudo que você fez. Aí você vai avaliar as suas experiências. Você ganhou sabedoria se você fez a percepção correta do final da frutificação, faz, nossa, eu nunca pensei que fosse assim. Beleza, conectou a Deus, agora sim, tranquilo. Você vai, no final, você começa já a fazer uma percepção boa, você começa a entender que tudo que você viveu na vida era apenas uma força atrativa, não era uma conexão com a sua intimidade, com a sua sabedoria. Você atraiu o bem de Deus por um ato religioso. Vamos falar isso diretamente para você entender. Por um ato religioso, por uma coisa, por uma obra que você determinou que isso ia ser bom para as pessoas, sei lá, qualquer coisa. Então você se esforçou, você atraiu a força do bem, atraiu a força do bem, mas você nesse tempo não tinha conexão nenhuma, não tinha sabedoria, não tinha conexão com o seu interior. Você viu que tudo isso era artificialmente. Você relacionou isso. Agora, se no fruto final você está percebendo que isso é uma forma íntima, é um consentimento que você tem no seu íntimo junto com Deus. Não é nada que tenha dentro da sociedade, não é o seu fruto que determina o seu bem, é a sua fonte que determina o seu fruto. E na hora que você dá isso a outras pessoas, você acrescente a ele. Entenda isso? Perfeito. Então, e conhecimento explica coisa que fica parado dentro da sociedade, mesmo sendo conhecimento da vida. E quando este conhecimento estiver parado dentro da sociedade, os dois vão ter a mesma medida absoluta. E um pode contradizer o outro por não conhecer a fonte da vida, né? Pode ou não pode? Por exemplo, vamos falar, tem dois nomes pesados dentro da sociedade, pesado, e são a mesma coisa, todos dois são a mesma coisa. Força atrativa do bem e força atrativa do mal. Jesus e Emanuel, as duas ciências de Deus, tá aí, as duas, mesma coisa. É o mesmo valor absoluto para os dois. Você fala de um, também fala do outro, porque tudo isso é uma espiritualidade que Deus deu no fruto do corpo, não, né? Porque a fonte de Deus, ele é a fonte, ele não determina conhecimento, ele é Deus, é a realidade, é a vida, é a fonte, certo? Ele representa cada fonte vivificada e é isso que determina Deus. Agora, eu falo do fruto, falo Jesus e Emanuel. Jesus, Emanuel representando a força atrativa do bem, e Emanuel representando Jesus, Emmanuel representando a força atrativa do bem e Jesus representando essa força atrativa do mal. Ambos têm as mesmas peso. Eu falo de Emmanuel, falo também de Jesus na frutificação. Presta atenção, na frutificação. E que em determinada situação, se eu conhecer da força atrativa do bem, eu entendo que ela também é uma sabedoria, é uma conexão, é uma possibilidade de eu estar conectado com Deus. Então, Emmanuel, ele nos dá essa ideia de ser a própria fonte de Deus, sei lá, qualquer coisa que você queira pensar. Aí o fruto, ele pode representar um ato comportamental de cada corpo em específico, na frutificação, ou ele pode representar esse Cristo grandioso de Deus, certo? Então, existem duas possibilidades de Jesus, de ele representar o anticristo e o Cristo diretamente, né? Aquilo que eu frutifico com o corpo comum, então é o anticristo, e o Cristo representando essa grandiosidade
da formação de Deus, é tudo aquilo que Deus formou dentro do Cristo, certo? E Emanuel vai representar uma força atrativa, tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, né? E vai representar também essa conexão direto com nossa fonte diretamente, sendo o próprio Deus. Ambos têm os mesmos pesos, ambos têm as mesmas medidas, ambos têm as mesmas funcionalidades, independente se é Jesus, se é Emanuel, certo? E tudo vai ser questão de ser perceptível, de eu estar enxergando com o olho esquerdo ou com o olho direito. Com o olho direito eu falo da vida, da força atrativa da vida, sendo Emanuel. O olho esquerdo representa aquilo que eu estou frutificando, vai tudo para o poder público, seja Cristo ou seja fruto de um corpo comum. Ambas vai ter as suas complexidades, certo? Entenda isso, faça uma percepção. Uma outra ideia que você tem que entender, eu gosto de falar dessa forma para você entender. Emanuel, ele é quando a gente falamos de Emanuel, a gente falamos de uma realidade viva de Deus, né? Jesus, ele já vai direto para o poder público, né? Ele já vai direto para o poder público, representando as formas de frutificação de todos os corpos. E isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim, desde que eu consiga entender a conexão que eu tenho com a força atrativa do bem que representa essa nossa fonte viva, que unifica todas as fontes e que unifica todas as fontes para Deus, e nós fazemos a compreensão que todos os corpos emocionais têm uma fonte vivificada de Deus, e toda fonte vivificada é a própria consciência de Deus, certo? Explicando o espaço de corpo de cada um, corpo em específico. E quando nós formos frutificar isso, nós vamos podermos frutificar de uma forma pessoal ou impessoal. Hoje ganha muita complexidade de fazer essas percepção, certo? Porque são muitas ideias, mas faça essa percepção que o Jesus, ele vai diretamente no poder público, ele pode se transformar, certo? Emmanuel, ele não pode se transformar, ele representa essa ideia única de Deus, né, sobre a palavra, sobre a vida e sobre o corpo. E o Jesus, quando ele vai para o poder público, ele representa todas as formas de frutificação e ele pode determinar tanto o nosso bem como também o nosso mal. Eu costumo dizer que Emmanuel é um ser egoísta que pensa só nele próprio. Jesus já é essa força aí, que representa os frutos de todos os corpos. Falando assim só para você perceber, fazer a percepção. Mas entenda que essa força que eu falo que é egoísta é uma ideia que nos conecta a Deus, é uma força atrativa do bem de Deus. E quando a gente reconhecemos ela, ela deixa de ser um conhecimento para nos conectar diretamente com Deus, certo? E faz essa percepção, né, que determinada situação, o corpo único, ele representa bem a sua forma, sua fonte vivificada, independente. E aquilo que nós estamos dando aqui para acrescentar alguma coisa na vida do outro, ela unifica todo mundo, ela traz um juízo, ela transforma, ela faz esse trabalho mais intenso de estar fazendo essas demonstrações. Mas ambas são as mesmas coisas, tanto a força atrativa do bem, tanto a força atrativa do mal, têm os mesmos pesos, tudo vai depender da forma que você está fazendo a percepção. Mesma coisa, Jesus e Emanuel são as mesmas coisas quando ele estiver na frutificação, quando estiver representando coisas que já tenha dentro da sociedade. Entrou para dentro, entenda que essa força atrativa, ela pode demonstrar que ela própria é a fonte vivificada de Deus, desde que você tenha a percepção daquilo que é intimidade com Deus, daquilo que é intimidade com a sua fonte e diretamente com Deus, certo? Daquilo que você consente no seu interior. Isso é um princípio da sabedoria, é onde você reconhece Deus como o seu mentor, como a sua provisão, como tudo isso te transforma quando você reconhece da fonte. Isto explica que todas as fontes são uma consciência habitada em corpo específico da fonte. E ela só pode dividir quando estiver frutificando, né? Perfeito. E é este fruto que flexiona o corpo para o bem e para o mal, e não necessariamente o mal. Perfeito, né? Não é interessante? Vamos recapitular tudo de novo aqui. Vamos lá. Bom,
E quando este conhecimento estiver parado dentro da sociedade, os dois vão ter uma mesma medida absoluta. Um pode contradizer o outro por não conhecer a fonte da vida. Isto explica que todas as fontes são uma consciência habitada em corpo específico da fonte. E ela só pode dividir quando estiver frutificando. E é este fruto que flexiona o corpo para o bem e para o mal, e não necessariamente o mal, né? Vê que aqui, quando cai no poder público, quando cai no Jesus, vamos falar assim para você entender, ele vai ganhando a transformação, ou é uma coisa boa, ou é um fruto bom que você está dando, ou é uma coisa ruim, certo? Faz essa percepção, certo? Entenda isso. Sendo o bem é coisa que eu acrescento e o mal é coisa que eu diminua no corpo e que representa a fonte de cada corpo em específico, né? Aqui demonstrando bem claro que o bem é tudo aquilo que eu acrescento. Se você não tem condições de acrescentar, você não tem condições de amar outras pessoas, porque o amor é aquilo que eu acrescento para outras pessoas. E quando eu não acrescento, o que que eu faço, né? Eu diminuo outras pessoas. Entenda isso. Então, sendo o bem é coisa que eu acrescento e o mal é coisa que eu diminuo no corpo e que representa a fonte de cada corpo em específico. Você vê que o mentor, ele tanto determina o seu bem, ele tanto pode determinar o seu bem e tanto pode determinar o seu mal com essas duas forças atrativas sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. A força atrativa do bem, representando o estado consciente da nossa vida, e a força atrativa do mal, representando o estado inconsciente da vida, certo? Isso é uma ciência na frutificação, são coisas que já tem dentro da sociedade. Eu reconheci o bem e vi que ele está no meu interior, eu faço essa conexão com Deus diretamente pela espiritualidade sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Entenda isso, certo? Sobre aquilo já tenha dentro da sociedade. Você hoje você pode reconhecer, né, que a força atrativa de Deus está dentro da sociedade, a força atrativa de Deus do bem está dentro da sociedade, e a força atrativa também está dentro do mal. Como é que a gente faz isso? Forma de aprendizado. É aquilo que eu falo, é aquilo que eu explique, é aquilo que eu dou às pessoas sem interesse, é aquilo que eu recebo das pessoas, que é aquilo que ela acrescenta de mim para mim sem interesse. Tudo isso vai identificando as formas de frutificação. Entenda isso. Então, sendo o bem é coisa que acrescenta e o mal é coisa que diminui no corpo e que representa a fonte de cada corpo em específico. Ou coisa que eu diminuo no fruto de outro, né? Eu posso diminuir coisa no fruto do outro, né? Eu fiz a percepção, né? Eu começo a diminuir no fruto do outro. Ou seja, tudo que não acrescenta diminui o outro, né? Sendo que o corpo é que determina o limite da fonte de cada corpo em específico, de cada fonte em específico. Eu tenho uma fonte e tenho o meu corpo, que é o limite. As pessoas vão estar do lado de lá, ele vai estar me avistando. Quando ele me avista, ele vai entender que a vista dele vai ser o limite daquilo que é a minha consciência interior, da minha fonte. Ele geralmente não vai ver minha fonte, mas ele vai ver a minha pele, ele vai ver a minha imagem, ele vai fazer uma percepção daquilo que ele possa conhecer da fonte dele, tirando uma conclusão pela sua própria fonte. É aí que entra o equívoco, é aí que entra as confusão, porque se ele não tiver uma conexão com a fonte, ele também não vai ter possibilidade de conectar a outra pessoa e acrescentar para outra pessoa, e logo ele vai fazer tudo pela coisa, vai fazer coisa para se ter coisas, vai relacionar coisa para se ter coisa, e ele vai relacionar tudo de uma forma artificial, julgando as pessoas, criando bullying, fazendo formação, a pessoa tem dinheiro, não tem, tudo isso são coisas que já tem dentro da sociedade, parando, ele vai criar uma confusão, diminuindo os outros pelo aquilo que ele faça, a percepção de coisas objetivas sobre aquilo que já está parado dentro da sociedade, criando uma força atrativa do bem e criando uma força atrativa do mal pelas suas percepções emocionais. Então é aí que ganha grande complexidade, sendo Jesus ou Emmanuel, vai depender do ponto de vista e da postura daquela fonte, do que ele está comportando. Então, e isso determina por cada consciência em específico, né? E faça essa percepção e vê que é desta forma. Isto explica que o fruto é para acrescentar. Todo fruto é para acrescentar, certo?
E se não acrescentar, eu posso deixar o fruto neutro. Aqui eu digo uma possibilidade. Se eu não tiver, se eu via um corpo ali, eu não tenho condições de acrescentar nele, ele está todo em crise, e por mais que eu fale alguma coisa, ele vai vir contra mim, porque eu posso falar, dar a ele uma coisa, e falar, olha, isso aqui é o reino de Deus, eu posso falar para ele perfeito, deixar tudo transparente. Mas se ele estiver em crise, nada que eu falar vai adiantar. Nada que eu fale vai adiantar. Aí o que que eu faço? Eu deixo o meu fruto neutro, né. O que que eu faço? Ó, isto explica que o fruto é para acrescentar. Se não acrescentar, eu posso deixar o fruto neutro, ou seja, eu posso optar não unificar o fruto, quando eu entendo que não me acrescenta. Eu fiz uma percepção, a pessoa, eu entendi que ela não consegue me acrescentar. Eu fiz uma percepção que ela está em crise, que nada que eu fale vai adiantar, eu deixo meu fruto neutro, não vou unificar. Eu não falo mal da pessoa, não falo bem também. Eu não consigo ajudar, também não atrapalho. Tranquilo, tranquilo, pode viver sua vida tranquilo, segue o seu caminho, tá tudo tranquilo. Entenda isso, ok? E isto explica o relacionamento simples e sem complexidade, e que não for do meu interesse, eu não toco nesta fonte, para que ela possa acrescentar para outros sem o bloqueio emocional, né? Sem o bloqueio emocional. Se eu tentar relacionar, forçar um relacionamento, tentar explicar para ela o reino de Deus, se ela não aceitar, ela vai ter um bloqueio, e esse bloqueio destrói a pessoa. Quando se tratando de espiritualidade, Deus vai destruir a pessoa. Se a pessoa olhar para mim, por exemplo, vou falar isso para você entender, e ela criar uma antipatia de mim, da minha forma de expressar, e ela entender as possibilidades que ela está, quando ela não entender as possibilidades daquilo que eu posso acrescentar para ela vai estar muito em crise, ela vai, como se fosse uma pessoa que estava amaldiçoada, que não tem capacidade cognitiva de interpretar as coisas de Deus. Então a pessoa vai ficar muito negada, vai ficar muito bloqueada, certo? Ela vai correr para um lado, para o outro e não vai ter como escapar. Ela logo vai entrar em crise e vai complicar. E isso é coisa que ela determina de coisa para se ter coisas, coisas objetivas. Elas não está ouvindo, né, essa ideia de para ela se conectar com Deus no interior. Eu falei para as pessoas se conectar a mim? Não. Eu não sou uma fonte, eu não sou uma fonte que leva a vida para as pessoas, eu sou apenas uma consciência vivificada que Deus deu. Eu posso transparecer as coisas de Deus e fazer uma demonstração. Mas você entende que quando ele rejeita essa minha forma expressiva de esclarecer uma coisa e outra, ele gera uma grande complexidade no seu entendimento por causa de coisa, para se ter coisas, e aí ganha grande complexidade. Entenda isso. Então, entenda isso. Então, eu não toco naquela fonte, eu não bloqueio para ela, eu não bloqueio ela, eu tento, deixo tudo neutro para ela relacionar isso a outras pessoas. Aí ela vai ali, ó, se talvez ela não aprender comigo as coisas, ela pode aprender com outra pessoa. Acontece muito isso, porque a outra forma da pessoa explicar é bom. Hoje eu vejo muitas nas mídias sociais, muita gente expressando aí, bonito demais. As pessoas estão de parabéns, sabe? Estão muito feliz como as pessoas estão unindo dentro da sociedade e está fazendo os trabalhos junto, unificado, seja fruto da comercialização, ou seja amor, aquilo que você possa acrescentar, tudo é grande, amando muito esse trabalho de Deus dentro dessa sociedade, a forma que Deus faz dentro da sociedade. Eu só, cada vez que eu vou vivendo, eu vou ficando mais feliz, mais alegre com Deus, sem dúvida que isso é perfeito, né? A forma que Deus faz, tudo 100% perfeito, exatamente do jeito que Ele faz, não muda nenhuma vírgula. Eu falo, oh Deus, está fazendo uma coisinha errada, não existe nada disso, não. O Senhor é a pessoa mais incrível, absolutamente assim que eu penso. Sendo importante ressaltar que todo bloqueio emocional, e quando estiver na fase de aprendizado, vai representar uma necessidade de aprovação externa por causa da rejeição, ou seja, a sua confiança vai se transformar em desprezo para provar para outro valor desabitado e negando o seu valor habitado, ao qual ele mesmo está negando por causa do seu bloqueio. Mais na frente nós vamos entrar na ideia do bloqueio.
né, no blog na frente, né, que vai antecipar esse. Acompanhe, muito interessante. Nós vamos ver os processos de bloqueios, que ele começa o aprendizado, ele começa dentro de nossas casas, né, sobre aquilo que nós aprendemos com nossos pais, com nossas mães, sobre aquilo que nós aprendemos na sociedade. São coisas que estão paradas dentro da sociedade. Quando você não sabe conversar com a sua filha, quando você não sabe conversar com uma pessoa que você considere, você trava ela emocionalmente. Quando eu tenho que acrescentar a pessoa, eu ensino ela, eu dedico o meu tempo, eu vou deixando ela flexionada. Por mais que muitas das vezes as crianças hoje estão muito distraídas, existe forma. Eu conheci, né, uma família linda, grandiosa, que fale com os seus filhos na altura, né, faz um relacionamento bom, sabe? Consegue interpretar bem esses cuidados com a criança. É uma família incrível, admirável. É, Aí eu vejo o tanto que a criança evoluiu, as suas formas de expressão, fala melhor do que eu. Eu entendo que isso vale, sabe? E eu entendo que isso é bom. E eu fico observando, poxa vida, que trabalho sensacional, certo? E muito perfeito. Então, os bloqueios, ele vem de dentro de casa, ele vem de dentro de casa. São os pais que os bloqueiam, são as crianças, são os pais, a maioria das vezes. São os pais que bloqueiam suas crianças, certo? São bloqueios suas crianças. Por uma crise que ela já vem do pai, né? Esses dias mesmo eu estava lembrando que o meu pai, ele uma vez ele me contou que ele sofreu o pai dele, né, ele chegou uma crise, os dois, o pai dele lançou uma madeira e pegou na cabeça do meu pai assim, olha, e cortou a cabeça do meu pai. Então aqui você vê que aqui, né, tem uma falha de cabelo aqui no lado esquerdo aqui do cabelo dele, então ele penteou o cabelo do lado para tampar essa falha, mas isso tudo foi um bloqueio que o pai dele criou. Você entende que isso veio até veio até as criação, a forma que meu pai veio criar a família, eu venho fazendo essa percepção. Então o meu pai, ele veio de um bloqueio, de uma família. Então aquilo que ele aprendeu com o pai, ele foi passando isso para os filhos da mesma forma, certo? Entenda essa complexidade e vai passando de geração em geração. Hoje nós estamos aí no fim, né, tendo essas possibilidades de conectar a fonte, nosso pai verdadeiro, essa nossa fonte interior. Deus nunca nos abandona, certo? Nós podemos conectar e fazer as nossas frutificação independente, certo? Respeitando o nosso pai de novo, respeitando as nossas mães, e nós podemos acrescentar, os filhos podem acrescentar para o pai, porque os filhos dessa geração, eles podem cuidar dos seus próprios pais e ajudar os pais desbloquear eles, os pais dele, daquilo que veio, né, daquela família. Os filhos hoje têm condições, porque essa geração é uma geração que tem esse potencial, vamos dizer dessa forma, com que tem essa forma de conectar com Deus e começar já a desbloquear o seu pai, acrescentar para o seu pai, certo? E começar fazer coisas de uma forma que você acrescente para o seu pai, né? Não há nada que você possa não ser de uma forma diferente disso. Se você é uma fonte vivificada de Deus, Deus não te abandona e Deus sinceramente será o seu pai. Você terá condições de acrescentar isso em qualquer pessoa, certo? Não fique bloqueado, certo? Não fique bloqueado. Ah, eu estou com raiva do meu pai. Não, você está bloqueado. Você não consegue acrescentar na vida de ninguém. Você está desconectado da fonte, você é incapaz, você está bloqueado, certo? Agora sim, vamos supor que você está entendendo o processo. Conecta a sua fonte viva, que é o próprio Deus, é o seu Pai. Agora sim, volta lá no seu Pai. Meu Pai, eu entendi tudo que o Senhor fez por mim. Era só uma força atrativa do bem para nós conhecer a forma correta. Eu aprendi muito com o Senhor, mesmo sendo assim dificultoso, eu aprendi muito. E é isso, eu particularmente é assim que eu penso. Nada que meu pai me fez me afetou, nada, 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 nada. Nenhuma vírgula que o meu pai fez comigo da minha criação me afetou, só me engrandeceu diante de Deus, só me engrandeceu. Tudo que ele fez foi para me engrandecer diante de Deus, tudo, tudo, tudo. Então, é o meu carinho, é a minha dedicação,
e sempre vai ser assim. Entenda isso. Sendo importante ressaltar que o bloqueio emocional, e quando estiver na fase de aprendizado, vai representar uma necessidade de aprovação externa por causa da rejeição. Ou seja, a sua confiança vai se transformar em desprezo para provar para outro valor desabitado e negando o seu valor habitado, ao qual ele mesmo está negando por causa do seu bloqueio. Se inscrevam neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo, se você estiver esclarecido tudo que eu falei, você se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo. Se não interessou em nada, se você não entendeu nada, apenas desliga o vídeo e segue o seu caminho, certo? Mas se você acha que tem a capacidade de interpretar, tá aqui com carinho, dedicando. Continue então comigo, vamos esforçar junto, vamos dedicar junto. Eu estou aqui para servir vocês e nós vamos seguir o nosso caminho com a graça de Deus e tudo vai se tornar perfeito, desde quanto nós estamos dispostos a dedicar o nosso tempo com respeito, com carinho. Mesmo que você não compreenda e entendeu a capacidade, a dedicação que eu estou dando e a dedicação que você pode dedicar o seu tempo para estar aprendendo, vamos fazer isso junto, não importa, vamos até o fim. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Não entendeu? Desliga o vídeo, tá tudo certo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.